Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é José Fortes, eu sou cardiologista, membro da diretoria da Sociedade Paranaense de Cardiologia, e nós estamos aqui hoje para o nosso segundo CardioCast, que é o nosso podcast da sociedade. Então, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês, a grandes amigos aqui presentes, Dr. Dalton Preco, uma grande cardiologista do nosso estado e do Brasil. Obrigado por estar aqui, doutor Muito Dalton. obrigado pelo convite. Agradeço. Jean Tafarel, doutor Jean Tafarel, meu grande amigo, colega de turma, por acaso, né? Isso, Zé. Estamos juntos aí há mais de 20 anos, correndo na medicina de Curitiba, do Paraná, e um hepatologista no nosso podcast. Então, isso já dá uma dica de qual vai ser o nosso tema de hoje. Muito bem. Interação do fígado com o coração. Vamos discutir bastante. Exatamente. E a nossa nutricionista, membro do grupo multidisciplinar da Sociedade Paranaense de Cardio, Gisane, né? Seja bem-vindo, Gisane. Agradeço muito o convite, participar desse segundo CardioCast. Ótimo, a gente fica muito feliz com a presença de pessoas tão ilustres para nós, para mim pessoalmente. Fico muito feliz de vocês estarem aqui. E vamos começar, né? Vamos com algumas perguntas interessantes. Eu vou começar com quem está fora da nossa bolha. Vou começar com o Jean, doutor Dalton. Vou passar um pouco... vou para o hepatologista, vou sair um pouquinho da cardio. Jean, vamos lá. Os hepatologistas saíram da bolha e entraram no metabolismo sistêmico? Me conte um pouco sobre isso. Olha, José, acho que acabaram descobrindo o fígado no meio do corpo humano, um órgão que primeiro os endócrinos agora querem dizer que é o órgão deles, porque ele tem uma função endócrina importante, a gastro sempre pegou, mas a esteatose talvez seja uma das fumaças dessa grande fogueira. Se a gente for ver nos últimos 5 anos, então desde a pandemia, o que saiu de estudo sobre esteatose hepática mudou o nosso entendimento, né? Começou primeiro com a mudança do nome, né? Antigamente a gente chamava de NAFLD, passou para MASLD, então a diferença de doença hepática esteatótica não alcoólica para doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica, ela veio inicialmente tentar quebrar um paradigma, né, de não falar que o fígado era gordo, que o fígado não era alcoólico, isso causava confusão na cabeça do paciente e acabou centralizando o fígado dentro da síndrome metabólica, ou síndrome cardio-reno-metabólica, né, o nome fala que a pouco vira o nome do corpo humano inteiro, então vamos resumir para síndrome metabólica. E é uma doença extremamente prevalente. Se a gente imaginar que 30% da população mundial tem esteatose hepática, a gente está falando de bilhões de pessoas. O outro ponto é o que a medicina fez na nossa própria trajetória. Então, lembrar quando a gente estava na faculdade, que a gente dizia que a esteatose hepática era só uma gordurinha no fígado. Hoje, a gente viu a evolução de toda essa doença, né, fazendo com que os pacientes evoluíssem para fibrose e cirrose, e se estima que até 2030, cirrose hepática por MASH, que é a esteatohepatite associada à disfunção metabólica, vai ser a primeira causa de transplante de fígado no mundo. Então, tem muito centro fora do país onde já é a primeira doença, em outros a segunda. Se estima que até 2030 vai ser a primeira em todo o globo. E essa diferença é o mais importante. Então, um grupo de pacientes tem só o fígado gorduroso. 1/3 deles, e depende aí da casuística, tem autor que diz 15%, outros 40%, para facilitar aí o número vão por 30%, pode fazer a evolução para fibrose, que é o quê? Você começa a fazer a lesão hepática, você troca o hepatócito por outro hepatócito, porque todo mundo sabe que o fígado regenera, só que nessa parcela de pessoas o fígado não troca mais um hepatócito por outro, ele troca por fibrose, porque eu tenho muita estimulação de célula de Kupffer e fibroblasto. E aí, obviamente, a gente vai para uma outra fase da doença, que é a esteatohepatite. E a esteatohepatite é o que traz risco para o paciente, é o que traz morbimortalidade, e é o que hoje a gente tem que saber, no meio desse grupo de pacientes, saber identificar. Certo, é muita gente, né, Jean? E se a gente considerar 30% da população mundial, a gente está falando de bilhões de pessoas. E onde que essas bilhões de pessoas estão na parte cardiovascular, doutor Dalton?
Porque a gente está aqui discutindo o fígado com relação ao coração. Então, onde que essas 30, não vão ser todas que vão ter um problema cardiológico relacionado à gordura no fígado. Qual é a conjunção de fatores que levam ao coração ficar prejudicado nessa situação? Eu acho que o Jean citou muito bem, né? A síndrome metabólica volta com aquele tema de antigamente, porque nos últimos anos virou síndrome cardiorrenal metabólica, mas o renal exclui o fígado, e o fígado está no contexto. Então, os órgãos estão no contexto, o intestino está no contexto. Né? Agora, com os análogos do GLP-1, o intestino tomou um outro curso, uma outra importância. Mas a grande correlação da cardiologia isso se baseia até no estudo que foi publicado no Lancet em 2004, que mudou a página da cardiologia, onde identificou os 7 fatores de risco que são responsáveis por 90% da coronariopatia. Então, essa aterosclerose e esses 7 fatores, os 5 principais, que é fumo, diabetes, hipertensão, dislipidemia e obesidade, esses 5 fatores eles levam, então, a toda essa teoria que o centro de tudo é a inflamação. E o fígado entra nesse contexto. Os 2 fatores ali, complementando o sexto e o sétimo, é o estresse e o sedentarismo, que é muito prevalente, por si só, talvez não leve a uma inflamação direta, mas elimina os outros 5, que hoje é o cerne de toda a prevenção cardiovascular, né? E a inflamação está nesse contexto. E aí a relação com o fígado é muito importante, porque no dia a dia, o cardiologista hoje, o que ele pede? A ferritina, ele pede o LDL, só que o LDL, para a conexão com o fígado, ele não é uma partícula tão importante, né? Que o LDL é composto de partículas, e a gente tem que ir um pouco mais além para estudar essa inflamação. Então, um dos exames que é um destaque é a apolipoproteína B, que é rica no LDL, mas é uma correlação muito importante e também associado a esses marcadores inflamatórios. A ferritina é uma delas, então, que nota, então, essa inflamação, e essa inflamação que vai ter esse papel na aterosclerose junto com a hipertensão, com a diabetes, facilitando essa infiltração gordurosa no fígado e tendo essa conexão, né? Então, até nós estávamos, antes da sessão, comentando, nós tivemos um aluno de mestrado, onde ele fez uma correlação com a parte de esteatose e fígado com coronariopatia, e tem uma associação muito grande, né, dessa associação da aterosclerose. Então, acho que, de início da nossa conversa, a inflamação é o centro dessas coisas, né? Gisane, eu queria te colocar nesse assunto, porque ao mesmo tempo que a gente está falando de síndrome metabólica, a gente pode fazer uma correlação direta com a obesidade, né? Mas nem todo obeso vai ter gordura no fígado, e nem todo magro não vai ter gordura no fígado. Então, como é que você vê essa relação? A alimentação, estilo de vida, sedentarismo, ele é um desses preditores? Sim. Ou é mais genético essa situação? Os 2 fatores. Então, a gente vai ter o estilo de vida, né, a epigenética, então o que os fatores ambientais influenciam, e o genético, porque a gente tem pacientes não obesos, então magros, então provavelmente, então, fazendo o teste genético, a gente vai encontrar um dos polimorfismos, que é o PNPLA3, principalmente o GG, que é o mais, como é que eu vou falar, potencialmente grave, que pode levar a maiores complicações hepáticas, inclusive ao câncer, né? O Dr. Gia depois ele pode complementar. Mas que, então, para o paciente ter esse polimorfismo é algo assustador, sim, porque ele tem uma prevalência aumentada, cirrose e câncer, né, ao carcinoma hepático, mas, por outro lado, ele tem uma resposta à mudança de estilo de vida,
maior do que das outras, o outro, Quem não tem o outro que gene. não tem. Então, ele tem uma resposta, a gente consegue, com a alimentação, com as mudanças de estilo de vida, sim, fazer uma boa abordagem. E as abordagens genéticas são complicadas, não são acessíveis, são de alto custo. É aquela questão também do tabagismo, né, doutor Dalton? Já existem polimorfismos que aumentam a chance do tabagista ter câncer e enfisema pulmonar. Como a gente não sabe quem tem, é melhor ninguém fumar. Ou seja, como eu não sei qual é a minha genética, se eu vou ter gordura no fígado ou não, se eu vou ter síndrome metabólica, é melhor eu ter um estilo de vida saudável, porque eu não tenho condição, pelo menos acessibilidade a todo o exame genético, né, Jana? O que você pode comentar a respeito disso? A mutação do gene PNPLA3, a gente acaba suspeitando naquele paciente que ele tem uma evolução de doença muito rápida, igual a Gisele falou. Perdão, Gisele. Ele acaba, então, evoluindo rapidamente de fibrose 1 para 2, para 3, para 4, que é o paciente cirrótico, e isso chama atenção. E geralmente tem alguém na família onde tem um histórico semelhante. Então, a mãe, o pai, um irmão, um tio, que também teve um fígado gordo que evoluiu para cirrose. E igual foi falado, a base de todo tratamento tem que ser na mudança do estilo de vida, e o que se tem documentado é que se você consegue fazer com que o paciente perca 5% de peso, isso já tem impacto no grau de esteatose que ele vai ter. 5% do seu peso atual, se você tem 80 quilos, você perder 4 quilos já faz diferença. Já faz diferença. 7% tem impacto na inflamação e 10% tem impacto na fibrose. Então é documentado que se eu conseguir fazer com que o paciente, esse paciente de 80 quilos perca 8 quilos, ele consegue fazer reversão de fibrose. É claro que para o paciente, o que na prática eu acabo falando é assim, eu ponho a meta alta, o foco são 10% do peso, porque o que ele ficar entre 7 e 10 ou entre 5 e 10 é lucro, e a gente já consegue ter mudança. Mas é muito mais que isso, né? Porque eu tenho que atuar em outros fatores que eu consigo controlar e naqueles não controláveis usar a medicação. Outro ponto que você tem estudado cada vez mais hoje é, obviamente, como a gente pode modular isso com medicação, né? Eu sei que a gente vai talvez acessar isso daqui a pouco, mas medicações fora do Brasil que foram inicialmente testadas, que é o Resmetirom, eles não chegaram aqui, acredito que não vão chegar, porque... Tem um custo muito alto. Absurdo, custo mensal de dezenas de milhares de dólares e que não trazem tanto benefício como os análogos do GLP-1. Então, a partir do momento que realmente surgiram os análogos, foi um divisor de águas. E hoje, se a gente for ver em bula, é a única medicação que a gente tem para o paciente que tem MASH. É importante falar que o estudo que foi feito, que fez a virada de página, que é o Essence, que foi publicado ano passado no New England, ele pegou pacientes não com esteatose pura, são pacientes que têm esteatohepatite, isto é, eles têm fibrose, e não é qualquer fibrose, é um paciente que já tinha fibrose 2 ou fibrose 3. Para o pessoal entender um pouquinho, é esperado que nenhum de nós tenha cicatriz no fígado, então a gente vai chamar de fibrose zero. É como se fibrose zero fosse Foz do Iguaçu. E a praia, lá em Matinhos, fosse fibrose 4, que é cirrose. Então eu vou passar de Foz para Cascavel, que é fibrose 1, aí eu vou para Guarapuava, que é fibrose 2, aí eu chego em Curitiba, que é fibrose 3, aí eu tô aqui um passo de ficar cirrótico. Então eu uso essa explicação do mapa do Paraná para os pacientes, eles entendem aonde eles estão, e quanto mais a gente deixar o paciente entre Foz e Cascavel, fibrose 0 e fibrose 1, melhor, porque é o paciente que menos evolui, menos complica e vai tocar a sua vida. Vamos para Foz, né, doutor Dalton? Isso. O senhor, que é um pesquisador clínico muito experiente e está no meio das novas medicações que estão vindo, né? Óbvio que a gente não pode falar sobre elas por questão de sigilo, a gente não pode dar detalhes, porque a gente assina acordos de confidencialidade, assim por diante, mas a gente pode falar do que já tem e a revolução que foram os análogos de GLP-1. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque existe uma panaceia de que todo mundo deve usar, e também existe um outro lado de que, nossa, isso pode fazer mal e matar. Então,
qual que é aquele paciente que realmente a gente tem indicação, né, para os nossos colegas cardiologistas, para os nossos colegas clínicos que estão vendo esse podcast, dos análogos de GLP-1? É o paciente com síndrome metabólica? Eu lembro de um estudo que nós participamos há uns 5 anos, com a semaglutida, que era insuficiência cardíaca. Os pacientes, a gente sabia claramente quem era o grupo placebo, né? O grupo da semaglutida, e paciente com 25 quilos a menos, 20 quilos a menos, e melhorava a insuficiência cardíaca. Mas não é só, e tem um subgrupo nesse estudo que os não emagreceram muito, que tiveram a redução de eventos também, de desfechos secundários, pela diminuição realmente provavelmente, né, da teoria inflamatória, que o obeso é um inflamado, né? E então isso, desde da época antes do boom das canetinhas, chamou muito a atenção. E o que eu comento com os pacientes é o seguinte: por que hoje tem pancreatite, tem neurite eótica? O problema que eu estudo, né, você também, nós somos pesquisadores, o estudo é muito com protocolo, é de 18 a tantos anos, tem que ter obesidade, tem que ter diabetes, tem que ter isso, cardiopatia. E agora não, tem gente querendo emagrecer 1 quilo, pessoas jovens, adolescentes usando, ou muito idosos usando, e não foi testado nessas populações. Aí vem aquela fase 4 venda, pós-marketing do mundo real, que amplia realmente o uso, mas é que o uso das canetas estão exageradas, né? Então hoje no mundo, a estimativa é que milhões de pessoas estão usando. Então eu vejo realmente um benefício muito grande em todas as áreas, né? Diminuição de mortalidade cardiovascular, renal, já tem a parte periférica, infiltração de gordura no fígado. Então realmente eu acho que é uma classe terapêutica que veio para colaborar muito nisso. E o que tem mais uma molécula aterogênica que nós não temos medicação ainda, né? Nós estamos começando a estudar, nós vamos começar um estudo semestre que vem da LPA, acho que vocês também, né? Da LPAzinho, né? Então, que é um fator de risco muito grande e que explica às pessoas que o LDL é normal e curso com uma aterosclerose importante. Só que o obeso e o hepatopata, ou fígado gorduroso, ou que tem a degeneração gordurosa, ele tem LDL denso, LDL muito patogênico, né? E a LPA mais um fator ali que nós estamos agora incorporando na prática diária, só que nós estamos recebendo consultas para explicar por que o LPA e o que eu vou fazer com isso, e não tenho o que fazer. Então, tem alguns remédios que diminuem 10%, 20%, os inibidores do PCSK9, mas a inclisiran, mas não tem remédio específico. Então, nós temos que tomar muito cuidado para também essas incorporações muito precoces desses exames não causar uma neurose, né, no paciente. E o que fazer, Gisane, com aquele paciente que tem MSLD, né? Tem a doença gordurosa hepática do fígado e o IMC dele é abaixo de 27, né? Esse paciente, ele não pode usar análogo de GLP-1. O que a gente pode fazer para ele, além de outras medicações? Assim, dentro desta área da esteatose, né? O que seria quase, você não pode chamar em padrão ouro, mas o mais recomendado é a dieta do Mediterrâneo, independente do peso do paciente. Então, se ele é obeso, a gente adapta essa dieta do Mediterrâneo para perder peso. Se esse paciente não tem excesso de peso, que foi a tua pergunta, né? A gente coloca a dieta do Mediterrâneo também, porque ela tem vários benefícios, né? Todos os benefícios, e é uma dieta já muito consagrada em todas as outras sociedades aí, da hepatologia, da endócrino, da cardio. Então, é a dieta do Mediterrâneo, sim, que a gente vai prescrever, e é muito importante, assim, cada paciente ter uma abordagem muito individualizada. Então, por exemplo, a consulta com o nutricionista sempre é uma consulta muito minuciosa,
É uma consulta que a gente não faz com menos de 1 hora uma consulta. Então, é todo um levantamento, uma anamnese alimentar muito detalhada. Obviamente, os exames que ele vai trazer, laboratoriais e de imagem, uma avaliação física bem detalhada, mas assim, a gente consegue trabalhar com esse paciente de uma maneira mais personalizada, e isso é muito importante. Então, adaptar depois a gente vai falar bem detalhado da dieta do Mediterrâneo mais para frente, eu acredito, agora é mais superficialmente, só para citar, mas a gente vai adaptar essa dieta do Mediterrâneo para a realidade do paciente, para que isso se torne viável, e realmente ela não é difícil de fazer. À medida que você começa a entender o que é, porque tem um certo mito que é algo muito difícil, e não é difícil fazer, tá? Então, bem orientadinho. Nesse contexto, aquele estudo que eu citei, que é o Interheart, né, ele diminuiu com o consumo de frutas e verduras, foram 17% menos, né? Diário, né? Diário diário de frutas. Isso foi muito importante. Muito importante. É algo assim que é muito... dentro dessa abordagem inicial com o paciente, o que a gente recomenda já de início é reduzir ou excluir os ultraprocessados. Tá? Independente se o paciente é magro, se ele é obeso, isso é importantíssimo. A gente tem que estar com isso assim na ponta da língua. A densidade calórica, né? Porque o que é o ultraprocessado? Ele tem hipersabor, ele tem uma densidade calórica alta, ele tem muitos ácidos graxos saturados, as porções, né, que se consome são maiores e é possível consumir em qualquer local. Esses dias eu estava vendo o quanto de caloria que tem num pacote de bolacha recheada das minhas crianças, que elas comem numa tarde ali vendo um filme. Tem mais de 1000 calorias aquilo. Eles não vão conseguir com arroz e feijão comer aquilo então, nem em 3 dias. É muito fácil consumir isso em muito e acostuma a se consumir isso. Então, se a gente conseguir numa primeira abordagem com o paciente, fazê-lo entender, né, compreender, excluir, não ter em casa ultraprocessados. O que é ultraprocessado? É algo que não tem forma mais do alimento. É aquilo que já foi transformado. E ele tem substâncias incorporadas. Então, você vai ler um rótulo, tem itens que a gente desconhece, que não tem na nossa casa. Isso são alimentos ultraprocessados. E às vezes no mesmo alimento, né? Tem um exemplo que é a pipoca. Sim. A pipoca não é processado, mas tem uma marca que chama pipoca de cinema. Certo. Essa é ultraprocessada, que tem uma série de substâncias, tem a manteiga lá, chocolate. E normalmente, geralmente, a palavra, ele tem um teor muito elevado, além de calorias, açúcares adicionados, que na esteatose é altamente nocivo, e ácidos graxos saturados. E sódio, outros itens também. Eu posso fazer uma pergunta? Claro, Jean? por favor. Eu tenho incorporado uma coisa, mas eu não sei, assim, eu tinha muita curiosidade de saber no hepatologista, agora que estou na sua frente, que é uma classificação de potencial de fibrose no fígado. Que é o FIB-4, né? Que é o FIB4, que a gente associa a plaqueta, ou a transaminase oxalacética, a pirúvica e a idade. E a idade. Isso é uma estratégia boa para nós clínicos? É sim, Dr. Dalton. Então, o FIB4, ele acabou sendo desenvolvido na época da hepatite C e posteriormente ele foi validado para Muscle D. E ela é uma estratégia simples para que o colega que está na ponta, seja no consultório, na unidade básica de saúde, ou até mesmo aleatoriamente pegou um paciente cujo ultrassom mostra que tem esteatose hepática, ele consiga ter uma estimativa de qual é a chance desse paciente estar naquela caminhada de tô indo de Foz em direção a Matinhos. E ele envolve essas 4 variáveis que é fácil da gente colocar, né? A idade, a plaqueta, a TGO e a TGP. O que tem que tomar cuidado? Ele tem uma validação muito boa para pessoas abaixo de 65 anos, e aí abaixo de 65 anos a gente põe como ponto de corte 1,3. Todo mundo que calcula isso, o FIB4, tem abaixo de 1,3, fica com o seu clínico, vida que segue. Toda vez que esse valor vem acima de 2,6, o ideal é encaminhar para um hepatologista, porque a chance dele estar já em Guarapuava é grande.
Quem está entre o 1 e 3 e o 2 e 6 é uma zona cinza. Esse paciente a gente precisaria avaliar um pouquinho melhor com outros exames específicos, como a elastografia. Elastografia é o nome da técnica, você pode fazer pelo FibroScan, pode fazer pelo ShareWave, independente, né? Ela vai avaliar quão rígido esse fígado é ou quão rápido a onda sonora se propaga pelo fígado. Como o fígado é uma esponja de sangue, quanto mais cicatriz ele tem, mais duro ele fica, mais rápido a onda se propaga. E aí a gente vai ter uma estimativa se ele é uma fibrose 0, 1, 2, 3 ou 4. Na pessoa que tem mais que 65 anos, como a idade é um dos fatores que entram na fórmula do FIB4, eu poderia falsamente valorizar o valor. Isso. Então aí o ponto de corte é 2. Então para toda a população, 1.3, abaixo de 65 anos, para ficar comigo, acima de 65 anos, 2. Ela tira um gargalo que é a facilidade da gente ter elastografia. Então, no SUS, a gente não consegue o acesso fácil a elasto, a não ser hospitais grandes que tenham residência em gastroenterologia ou hepato, que aí tem o aparelho. Senão, não tem. O paciente tem que pagar. No convênio, a ANS obriga os convênios a pagarem, mas se você não colocar exatamente como está descrito no rol para ser liberado, o convênio pode negar. Então, você tem lá o código de elastografia hepática ultrassônica, tem que pôr no motivo, que é avaliação de cirrose para doença hepática gordurosa não esteatótica. É importante. Isso. Toda vez que eu coloco avaliação de fibrose e não falo cirrose, e eu coloco MASLD e não doença hepática gordurosa não alcoólica, entre aspas, esteatose, eu recebo de volta. Então eu já montei um padrão. Então fica aí a dica para as pessoas. Coloca avaliar cirrose na doença hepática gordurosa. Tem um único convênio de Curitiba, que é o maior, que ele exige que o paciente leve junto com a guia do exame o pedido, um exame documentando que existe no ultrassom esteatose, né, para ter o respaldo ali e tudo mais. É fácil explicar para o paciente, e eu acabo dando essa orientação para todo mundo, independente do qual convênio fala assim, leva junto, que se eles pedirem já está ali, facilita para liberar. Então, é uma ferramenta que ajudou. Existem outras formas da gente avaliar a rigidez hepática. Uma é por ressonância magnética. Precisaria ter um software específico. A gente não tem aqui comercialmente para a gente pedir nas grandes clínicas. Conversando com os colegas ali do HC, eles têm a capacidade, mas não tem a realização. Mas também fica aquela coisa quando você tá na dúvida. E o outro ponto seriam alguns exames de sangue que a gente poderia ver substâncias derivadas do colágeno para ver se tem, então esse paciente está evoluindo para fibrose. Na prática é FIB4 e faz uma elasto, ou por FibroScan ou por ShareWave. Aí a pergunta que muitas vezes fica é, onde a biópsia entra nisso tudo? Porque a biópsia hepática era o padrão ouro para a gente avaliar fibrose antes da época do FibroScan. E ela ainda é, na literatura, documentada como sendo o melhor exame para ver MASH, para ver esteatohepatite não alcoólica. Quando eu vou explicar para os pacientes no consultório, porque igual a gente estava falando anteriormente, antes de começar o CardioCast, que eles já vêm estudados para consulta, eu explico assim, olha, esteatose hepática é todo mundo que está na praia, e eu preciso ver quem vai morrer. Então assim, tem os da esteatose hepática que estão na areia, e tem os da esteatose hepática que entraram no mar. Quem entrou no mar tem MASH. Como que a gente fazia antigamente? Eu ia lá, tirava uma foto e mostrava, você entrou no mar, tá aqui a tua foto, provei, biopsiei teu fígado. Agora eu passo em todo mundo e vejo quem tá molhado, que é fazer o FibroScan. Se você tá molhado, em algum momento você passou no mar, em algum momento você passou pelo MASH. Quem faz fibrose é quem passou pelo MASH. E o MASH é o mar. O paciente fica claro, tá bom, não preciso biopsiar o fígado, igual o Google me falou, e para mim não muda a conduta mais. Hoje a biópsia fica para aquele paciente onde você tem vários fatores de risco, ou mais de um fator de risco para fazer fibrose. Um exemplo, a pessoa tem hepatite B e tem síndrome metabólica, ou tem fármaco, ou hepatite autoimune, alguma outra condição, ou eu não consigo fechar muito bem, né? Então é esse ponto. Eu tenho uma pergunta, acho que para nós cardiologistas é bastante importante, porque é uma medicação que faz parte do nosso
dia a dia, não tem nenhum cardiologista que não prescreva essa medicação várias vezes durante o dia, que são as estatinas. O FIB-4, o FIB-4 é baseado nas transaminases, e a gente sabe que as estatinas elevam discretamente essas transaminases e podem superestimar o FIB-4. Uma vez eu perguntei para um hepatologista e ele me falou o seguinte, se teu paciente usa estatina, ele já é de alto risco, então já peça elastografia. Eu fiquei um pouco preocupado com isso, porque é difícil o acesso, né? O que fazer numa situação dessa? Porque nós, Dr. Dalton, a gente tem pacientes que precisam ter um LDL abaixo de 40, a gente precisa usar rosuvastatina 40, Torva 80, junto além de outras medicações. O FIB-4 continua sendo usado nessa situação? José, sim, excelente pergunta. Primeiro, o paciente com esteatose hepática, o principal fator de risco para a morte dele é doença cardiovascular. Ele vai morrer infartado ou ele vai ter AVE. Então, esse paciente, ele precisa ter o seu risco cardiovascular reduzido. Qual é a frustração nossa, e acredito que de vocês? Eu desconheço uma calculadora que coloca uma SOLD como fator de risco. E é uma população, se eu tenho um hipertenso diabético dislipidêmico e do outro lado um hipertenso diabético dislipidêmico esteatótico, esse segundo vai infartar mais. Ele tem mais risco. Sendo muito direto, eu posso usar o FIB-4 para estimar fibrose, mas eu preciso fazer a estratificação de risco dele, seja pelo método que vocês encontrarem como melhor forma, e preciso buscar a redução. Nesse sentido, por favor, prescrevam estatina. Não esqueçam a transaminase, prescrevam estatina. De novo, esqueçam a transaminase e prescrevam estatina, por favor. A gente tem uma possível elevação de transaminase que em 70% dos casos reduz. É interessante que tem alguns estudos mostrando que estatina em cirrótico consegue reduzir descompensação. São estudos, obviamente, com algum viés. Estão estudos asiáticos com um N maior de pacientes com hepatite B crônica, mas cada vez tem se estudado um efeito dela na redução da hipertensão portal. Saiu o último consenso baveno, que para a gente é o consenso que norteia as orientações de hipertensão portal clinicamente significativa, que é o paciente que vai sangrar, que ele vai fazer ascite, que ele vai descompensar, e todo mundo estava na esperança da estatina entrar como uma indicação nossa para reduzir descompensação hepática. Então a gente mudaria o jogo. A gente, em vez de começar a sair daquela posição, não, veja bem, a gente fala assim, não, me dá aqui que eu vou prescrever antes que você. Mas o LDL já é baixo. Não, ela vai diminuir o risco dele fazer ascite ou ter HDA. Não tem ainda um número forte para a gente dizer que é um nível de evidência 1A, a gente está esperando, então, para o próximo. Mas já ficou um parágrafo dizendo, considere. Então, é uma virada de jogo. Não existe um prazo de parar a estatina para não ter influência da transaminase? Não teria. Washout, assim. É claro que a gente vai ter alguns pacientes que vão ter alguma elevação de transaminase e aí sempre vai ter que pesar risco-benefício. É o mesmo quando talvez perguntem para vocês, qual o fator e risco desse paciente para operar? A cirurgia de urgência, de emergência? Gente, opera. E aí você tem que pesar risco-benefício. Então tem que se avaliar o quanto eu vou tolerar de uma transaminite, uma elevação de transaminase, o que eu ganho com isso, ou onde eu falo não, e tudo, né? A injúria hepática induzida por droga, que chama DILI, é algo que o hepato considera bastante. Então o que mais talvez a gente receba ali de vocês é a amiodarona, lembrei agora, do oncologista, o tamoxifeno, mas é sempre nesse sentido, pesando o risco-benefício, o quanto tem de função hepática, porque transaminase ela não representa o quanto o fígado trabalha, é o quanto tem de lesão do hepatócito, e o quanto esse paciente tem de reserva. Aí sim a fibrose ela entra. E talvez aqui venha um outro conceito que eu vejo, muitas vezes o paciente fica muito preocupado se a esteatose dele no ultrassom está diminuindo. Para a gente não importa muito isso. O que eu explico no consultório eu posso ter um paciente evoluindo para fibrose, para cicatriz no fígado, e onde ele não vai ter mais hepatócito para depositar gordura. Então a esteatose intensa, moderada, leve, ele vem feliz. E eu falo, não podemos ficar felizes, tem que ficar triste ou desesperado porque a tua fibrose foi do 1 para o 2 para o 3, você é cirrótico. Então não existe uma correlação direta. Também não existe nenhuma orientação internacional que eu tenha que pedir ultrassom uma vez ao ano ou a cada 2 anos. E aí vem algo que a gente estava falando anteriormente. Infelizmente os estudos eles são muito documentados ou embasados na questão de peso, mas o ideal seria a gente mudar a composição corpórea. Hoje a gente sabe que esse paciente, se ele é sarcopênico,
ele vai complicar mais. Então eu falo muitas vezes para o paciente, olha, eu prefiro você, vamos pegar aquele paciente de 80 quilos, 80 quilos sendo 70 de gordura, de músculo, do que 50 sendo 40 de gordura. Então, idealmente, a gente teria que trabalhar com composição corpórea e mudança dessa composição corpórea, porque mesmo aquele lean muscle D, o magrinho, ele pode ter uma porção de gordura maior, e aí eu precisaria ou das medidas com adipômetro, ou uma bioimpedância, ou uma DEXA, né, para ter uma medida, e a parceria com a equipe interprofissional, com a Nutri, é essencial. Né? Dr. Dalton, eu acho que o fígado tá claro que é um fator de risco cardiovascular. Hepato, Metabólica. metabólico. Recentemente nós colocamos na nossa estratificação de risco cardiovascular o IMC e a taxa de filtração glomerular. Quando que a gente vai colocar o FIB-4? De hoje em diante. Muito bem. Eu já utilizo por alguns estudos que pediram para calcular, mas realmente a gente precisa de uma integração maior com a hepatologia, né? No nosso congresso até nós estamos vendo muito a multidisciplinaridade por conta disso, sabe? As integrações dos fatores de risco é muito grande, né? Deixa eu fazer um disclaimer aqui, inclusive aproveitar e dizer que o Dr. Dalton vai ser o presidente do nosso Congresso Paranaense de Cardiologia desse parabéns, ano. E então, sejam todos convidados a se inscrever. Todos estaremos lá. Está um ano trabalhando, dia 30 de julho e 1º de agosto. 31 de julho 31 e de 1º de agosto. 31 de julho e 1º de agosto de 2026. Nós vamos ter vários temas, né? Sim. E teremos uma mesa falando sobre... Inclusive, um dos temas principais é a cardiologia ao longo da vida, abordando da criança até a parte do idoso, né? Isso é muito importante. Até nós estamos participando de um documento nacional de prevenção primordial, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, onde está sendo discutido obesidade também, desde a infância lá, né? Isso é muito importante. Pessoal, nós já estamos praticamente 40 minutos aqui conversando com todos e, assim, por mim ficava mais 1 hora conversando a respeito, mas a gente tem um tempo, né? A gente precisa cumprir esse tempo e eu gostaria que cada um de vocês dessem as palavras finais sobre a integração do fígado. Ladies first. Obrigada. Foi um prazer participar dessa mesa com vocês. Excelente. A gente sempre aprende muito, né? E eu me coloco sempre à disposição, né? Precisar, estou à disposição para falar. E esse é o meu 2º CardioCast, né? Eu participei do primeiro sobre obesidade. E nós temos um grupo, eu estou representando aqui também, o DEMP, que é o Departamento Multiprofissional da Sociedade Paranaense de Cardiologia. E esse grupo nasceu há 25 anos na gestão do Dr. Dalton, que era o GEMP, era o Grupo Multiprofissional. E ano passado nós fomos promovidas a DEMP, a departamento, não foi? E eu fui homenageado por vocês. Foi homenageado. E ele entregou. Nós ganhamos uma placa, o Dr. Dalton entregou uma. Agradeço muito. E é isso, então nós estamos sempre atuantes o nosso grupo de fisioterapeuta, enfermagem, psicólogas, enfim, sempre à disposição dos médicos para a gente trazer, para a gente trabalhar juntos, né? Convidamos sempre a todos os profissionais de saúde, não só médicos, a estarem conosco na sociedade. Vamos estar. Exatamente. Mas é isso, agradeço. Obrigado, Gisânia. Jean. Bem, agradeço ao convite da sociedade. Acho que a principal mensagem, conforme a gente falou, tem esse paciente com esteatose hepática, calcula o FIB-4, não tenha medo do risco cardiovascular e, para começar, a estatina, né, e ficar com medo do fígado, não pensa nisso.
e na sequência trata o paciente tentando controlar o restante das doenças que estão em volta dele. O fígado é só mais uma fumaça dentro dessa fogueira, então a gente não pode deixar de ser agressivo e deixar metas para o paciente. E talvez essa seja uma outra dica. Coloca lá embaixo do teu receituário qual é a meta do LDL que você quer, de circunferência abdominal, de peso, para que ele saiba onde ele tem que chegar e não fique perdido na consulta, pensando que o importante é só trazer o exame. Ótimo. Muito bem. Doutor José, Dalton. para terminar, gostaria de agradecer, né, imensamente. Eu queria fazer uma reflexão eu tive uma oportunidade muito grande de ver várias fases da cardiologia. Há fases que de uma enfermaria tinha de 10 pacientes, 8 eram valvares e 2 coronarianos. Hoje é o inverso, né? 9 coronarianos, 1 valvar. Máximo. No máximo. E foi interessante, né? Esses anos, eu lembro quando eu me formei, o captopril estava sendo lançado. Imagine, né? Então, Cuidado, doutor. nesses anos todos, sem entregar. o que acontece? A gente discutia a doença de Chagas, tal. Então, eu acho que hoje, essa fase que nós estamos, tecnológica, inteligência artificial, é uma fase maravilhosa, mas o cardiologista tem que realmente cada vez mais dar as mãos às outras especialidades, né? A nefro, a neuro, a conexão com fibrilação arterial, anticoagulação, que hoje está, né, 10 anos a gente estava com aqueles estudos, lançamento dos novos anticoagulantes e tal, e hoje em dia todo mundo sabe já anticoagular e todos os problemas. Agora é a parte da inflamação, junto com o hepatologista, com a nefro, né? Então é muito importante, essa integração é salutar, e para diminuir essas 400 mil mortes por ano que nós temos, só perdemos da pandemia com 700 mil mortes em 2020, né? E ainda o AVC e infarto é a que mais ceifam vidas no mundo. Uma doença democrática, né? E geograficamente bem distribuída. Esse estudo Interheart que mostrou isso, né? Todo mundo. Então, eu acho que essa é a dica. Então, muito obrigado, pessoal. Eu agradeço muito, pessoas muito queridas aqui presentes. Convido a todos a participarem do 3º CardioCast da Sociedade Paranaense de Cardio e a se inscreverem no Congresso Paranaense de Cardio, cujo nosso presidente, Dr. Dalton, está aqui presente, uma pessoa ilustre que nós todos gostamos muito. Obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigada. Já deu o play em nosso CardioCast?